Olá, comunidade Paz e Bem da Pós TV 247, do canal Filosofia em Movimento, do canal do Sejus e tantos outros grupos aí que nós nos interrelacionamos nesses multiversos aqui que se encontram nesse canal Paz e Bem. Eu sou Carla Pavão. No dia de hoje nós continuamos uma conversa que começamos sobre as mulheres, a espiritualidade e um novo mundo. Isso a partir da leitura de um texto de Leonardo Boff, que se chama A Saudade de Deus, a força dos pequenos. No nosso caso, não somos tão pequenas assim, mas vamos lá. Isso está no capítulo 6, que se chama A Salvaguarda da Vida Passa pelo Poder das Mulheres. Vocês sabem que eu venho fazendo aqui, junto com a Fernanda Carlos Borges, alguns programas, o Mulheres e Mitos, o Corpo e o Espírito, para nós falarmos justamente sobre essa questão das desconstruções históricas da mulher e hoje como ela se situa e quais são as questões de sociedade que permeiam toda essa dominação e toda essa opressão pela qual nós passamos. Diante disso, Boff vai nos dizer o seguinte: no mundo inteiro, as mulheres passaram a galgar altos cargos em administração pública, chefe de Estado, primeira-ministra, e geralmente demonstram indiscutível densidade ética e compreensão política como virtude a serviço do bem comum. Nós vimos isso na pandemia, né? E não como técnica de conquista e uso do poder. Elas emergem num momento especial da história do planeta, da Terra, da humanidade. E se nós pensarmos na perspectiva ecológica radical, nós chegamos à conclusão, como afirmam notáveis cosmólogos e biólogos, de que o sujeito principal das ações não somos nós mesmos, no antropocentrismo e sociocentrismo convencional, mas é a própria Terra, entendida como superorganismo vivo, dotado de sentimentos, inteligência, senso de equilíbrio e propósito. Aí ele vai dizer, é através das mulheres que a grande mãe, nós temos um Mulheres e Mitos falando sobre a grande mãe, se você não viu, passe lá pela playlist. Terra está nos falando e advertindo sobre as ameaças que pesam sobre o futuro da vida e a urgência de encontrarmos formas mais suaves de vivermos. Nós temos também um Mulheres e Mitos sobre Pachamama, falando dessas questões da Terra. Passe lá na playlist e dê uma olhada se você perdeu. E ele vai falar assim, formas mais suaves e respeitosas de habitarmos com a sustentabilidade necessária. E ele vai dizer que isso é uma relação amorosa. E é uma relação para a Terra poder continuar viva e dar aquilo que nós precisamos, claro, para existir e para reproduzir. Mas ele vai dizer o seguinte, Boff, que nesse novo estado da Terra, ele passa predominantemente pelas mulheres. Nós vemos aí que o querido Mauro Lopes, criador desse canal, tem feito o Giro das 11 com... tem um grupo lá que é as Minas no Poder e tem outro que privilegia as mulheres... Privilegia não, né? Mas fala para as mulheres negras, as empodera nessa fala toda. E o Boff tá ratificando isso que nós sabemos do fundo dos nossos corações, dos nossos lugares de fala. E ele vai dizer o seguinte... depois de séculos de arrogância, os homens estão mais interessados em garantir seus negócios do que salvar e proteger o planeta. Porque nos encontros internacionais, inclusive, sobre ecologia, aquecimento global, preservação das águas, das florestas, entre tantos outros, eles se mostram indiferentes e despreparados para ligar com os temas ligados à vida e à salvaguarda da casa comum. Concordo. Ele vai falar, nesse momento crucial de graves riscos, são evocados sujeitos históricos que, pela natureza, estão preparados para assumirem missões. Isso eu acredito como espírita, piamente. Que nós, mulheres, assumimos uma missão aqui na Terra coletivamente para que nós possamos, de alguma forma, nos ligarmos a essa preservação, a esse cuidado com a vida, não esse cuidado patriarcal que nos colocaram como as mulheres cuidam, e os homens fazem o resto porque são mais fortes. Não, mas essa amorosidade que desperta em nós e nos outros e ao redor um senso ético que é muito diferente daquele senso que é direcionado aos interesses do poder, do capital. Então, ele vai dizer o seguinte, aqueles homens que tiverem integrado, assim, as virtudes da ânima, né, que Jung definiu também, do feminino ou do feminino,
Esses sim, né, podem ainda entender o processo histórico pelo qual nós estamos passando. Aí ele vai falar assim: a evolução as fez profundamente ligadas aos processos geradores e cuidadores da vida. De novo, não é aquele cuidado que nos coloca numa condição de fragilidade só aptas a cuidar. Não é isso que eu estou entendendo que ele está falando. Muito pelo contrário, ele vai dizer assim: olha, que as mulheres são pastoras da vida, os anjos da guarda dos valores derivados da dimensão da ânima, do feminino, na mulher e no homem. E no homem. Eu assisti um filme polonês na Netflix, agora eu não vou me lembrar o nome, mas é de uma sexóloga polonesa, depois eu vou pôr na descrição do vídeo, e numa das discussões que ela tem, ela é médica e sexóloga, ela quer publicar um livro dizendo o seguinte, que os homens, durante a Guerra Mundial e naquela sociedade precária antes dos anos 70 e depois durante os anos 70, eles não sabiam dar prazer sexual para as mulheres sofriam muito com isso, né? Elas não tinham a possibilidade de sentir o orgasmo e de ver o sexo como algo que faz parte da vida. E numa das discussões que ela tem com um dos que estavam amando do poder, não sei se ele era exatamente um ditador, mas ele servia a esses ditadores, né? Ela diz o seguinte: você veio da onde? E ele responde para ela: como assim? Não entendi. De onde você veio? Aí, porque ele disse que não vai publicar o livro dela porque aquilo era imoral, segundo as regras da igreja da época, que era um dos poderes dominantes. Ela diz imoral é as mulheres continuarem vivendo sem poder ter prazer e achando que a única finalidade delas é a reprodução. E aí ela pergunta: você veio da onde? Ele, na segunda vez, de Varsóvia. Ela falou: não, você vem de uma vagina. E acho que de certa forma, né, o Boff não está falando isso aqui, mas esse vir de uma mulher, né, que ele coloca aqui tão poeticamente como um vir pastoral, né, é um vir que é do cuidado, da referência, da cooperação, da solidariedade, da capacidade de captar os mínimos sinais, porque isso a gente também consegue, né, captar os sinais, as mensagens, os sentidos, sermos sensíveis aos valores espirituais, né? Nós temos muitas mulheres aqui no canal Paz e Bem, felizmente. Ter um amor incondicional, que muitas de nós sentimos, mães ou não, mas principalmente as mães sabem muito bem, né? O filho ou a filha, às vezes, apronta. A gente tem mil e uma dificuldades, mas continuamos lá, amorosamente, né? Com cada um deles. A renúncia em favor dos outros, que a gente também sabe praticar isso muito bem, né? Principalmente quando nós temos pessoas amadas que precisam, que estão passando por determinadas fragilidades, muitas vezes nós renunciamos, e a abertura ao sagrado, né? Essa questão de nós estarmos aberta ao novo, ao sagrado, essa experiência que pode ser cristão ou não, pode ser budista, pode ser afrodescendente, pode ser de tantas matrizes, mas que nos permite realmente sentirmos algo maior. E aí ele vai falar do feminismo, que o feminismo mundial trouxe uma crítica fundamental ao patriarcado desde o Neolítico. Ele vai dizer, o patriarcado originou instituições que ainda moldam as sociedades mundiais, especialmente a instauração da razão instrumental analítica fundada na fria razão, ratio e logos, que sufocou a razão sensível cordial, pathos e eros. Quem fala muito de pathos é a Fernanda Carlos Borges, inclusive, que separa natureza e ser humano e que levou à dominação sobre os processos da natureza de forma tão devastadora que se manifesta hoje com o aquecimento global, que é um problema, e pela escassez de água potável, que é outro problema, e pela erosão de quase todos os ecossistemas. Então, se criou o Estado, se criou a burocracia, organizado pelo interesse de homens, né? Majoritariamente se projetou um estilo de educação que reproduz e legitima o poder patriarcal, que organizou exércitos e inaugurou a guerra. Então, isso afetou todas as instâncias, as religiões, as igrejas, os deuses, enfim, quase sempre nós temos o quê? Atores masculinos desempenhando esses papéis. Então, o destino manifesto do patriarcado é a dominação no mundo, segundo Boff, com a pretensão de se fazerem mestres e donos da natureza, Descartes, é que ele cita. Desculpe, gente. Engasguei. Acho que eu estou falando demais. Deixa eu tomar uma aguinha aqui e já volto. Vamos lá.
Nada como uma aguinha, né? Então, vamos lá. Voltamos aqui, Descartes. É que eu falei da dominação do mundo pelos homens, até dá um engasgo na gente, né? Tantos anos aí de luta. Então, vamos lá. Não é mais o irmão universal, mas o senhor de tudo, solitário, porque está distanciado da comunidade da vida e dos outros seres humanos. Atualmente, os homens se fizeram vítimas do complexo de Deus, no dizer do eminente psicanalista alemão Karl Richter. Assumiram tarefas divinas, dominar a natureza, os outros, organizar toda a vida, conquistar espaços e remodelar a humanidade. Isso foi demais, foi uma carga muito difícil para eles carregarem. Então, eles se sentem o quê? Deuses de Araque, né? Isso é o Boff falando. Eles sucumbem ao seu próprio peso. E, a partir disso, eles vão projetando essa máquina de morte, que vai se repetindo, porque tem um peso que não consegue levantar. E aí, o Boff vai dizer, se faz urgente a ação salvadora da mulher. De novo, se faz urgente a ação salvadora da mulher. Isso me lembra a Márcia Tiburi, quando ela diz que feminismo é para uma nova humanidade, né? Então, nós estamos aqui construindo isso. E o Boff vai dizer o seguinte, damos razão a um texto escrito anos atrás do Fundo das Nações para a população. A raça humana vem saqueando a Terra de forma insustentável e dar às mulheres maior poder de decisão sobre o seu futuro pode salvar o planeta da destruição. Vou falar de novo. A raça humana vem saqueando a Terra de forma insustentável. E dar às mulheres maior poder de decisão sobre o seu futuro pode salvar o planeta da destruição. Assim seja, que nós tenhamos esse poder. Observe, ele diz para ele, que nós não estamos falando em dar participação. Porque dar participação é que nem dar uma esmola, né? Olha, eu delego para você, como eu sou muito legal, eu delego para você uma participação. Não é isso. Nós estamos falando de decisão, de uma decisão que deve ser assumida pelas mulheres, incorporando nela os homens e os companheiros que são conscientes e que de todos os riscos, né, que nós corremos e para que não se ponha em xeque o nosso futuro, seja como espécie, seja como ensaio civilizatório. É isso que o Boff está nos trazendo aqui. Então ele vai falar, é um significado profundo. Ele vai dizer, diria até que messiânico e providencial, de uma missão redentora e libertadora. Dá até uma emoção, a gente fica até engole seco aqui. E libertadora das mulheres. Ou elas assumem decididamente essa missão, ou todos nós poderemos, como nos tempos de Noé, desaparecer. Então, estamos juntas nessa caminhada e juntos, para que nós possamos, de alguma forma, construir essa nova humanidade, auxiliar nessa perenidade e principalmente protegendo o nosso meio ambiente, nossa casa comum, como diz Frei Leonardo Boff, e fazendo aqui a nossa parte, desejando a cada um de vocês paz e bem. Lembrando que tem caminhos do Espiritismo, nós estamos aos poucos voltando para a programação. Fernanda Carlos Borges e eu fizemos uma transição reversa, agora saímos há algum tempo já do Corpo e Espírito, voltamos ao Mulheres e Mitos, a pedidos de vocês no canal, e vamos fazendo tudo que possamos aqui para que fiquemos cada vez mais próximos e próximes. Nem sei se existe isso, mas vamos lá. Um beijo grande, gente. Obrigada por estarmos juntas.